Aleluia, 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 glória a Jesus. Aleluia, 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 glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, eterno santo, soberano, majestoso, fiel, glorioso, o Senhor que era, que é, o Senhor que há de vir, o Senhor que está acima de tudo e de todos, o Senhor que governa tudo e todos, o Senhor que está ao mesmo tempo em todos os lugares, o Senhor que contempla até o coração dos mares, o Senhor que sonda o nosso pensamento mesmo antes de pensarmos, o Senhor que conhece todas juntas e medulas, o Senhor que nos formou, o Senhor que nos fez, o Senhor que conhece, que sabe tudo em nossas vidas, o Senhor que conhece os nossos pensamentos antes de pensarmos. Deus, é no Senhor que na manhã desse dia eu creio e é na tua presença que eu entro nesse momento. E é no nome do teu Filho Jesus que eu entro na tua presença, Deus, porque é através do teu Filho Jesus que nós alcançamos a ti, ó Deus. Jesus é o nosso caminho. Jesus é quem nos conduz à tua presença. E nesta manhã eu quero estar na tua presença, Deus. Eu quero te agradecer, ó Deus eterno, por uma noite abençoada que o Senhor nos deu. Deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é tudo e sobre todos. E eu te agradeço pela minha vida, pela vida da minha família, de toda a minha parentela. Eu te agradeço pela vida dos meus amados amigos, meus irmãos. Eu te agradeço por todos aqueles que apoiam esse projeto Live na Minha Casa. E eu creio, Senhor, que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, começando pela minha vida. Eu creio que tem sido uma bênção nos lares. Eu creio, Senhor, que toda palavra falada, por mais simples que seja, eu creio que tem entrado no coração de alguém por esse mundo afora. Deus, é no nome do teu Filho Jesus que aqui estou, Pai. E intercedo a ti nesta manhã, ó Deus de Israel. Intercedo a ti, Senhor meu Deus, pela nossa nação eleita, nossa nação de Israel, que está passando por um momento difícil, Senhor. Mas o Senhor sempre deu vitória ao seu povo. E não é dessa vez que o Senhor vai deixar o seu povo sem resposta. E não é dessa vez que o Senhor vai deixar o seu povo, Senhor, derrotado. Porque o Senhor é o Deus que guarda Israel, assim como todos aqueles que fazem parte dessa nação abençoada. Deus, Israel, é o povo da promessa. É o povo que o Senhor tem levantado em todos os momentos. E em todas as guerras que Israel enfrentou, ninguém nunca viu uma história de derrota em Israel. E eu creio que o Senhor está com as suas mãos estendidas sobre a nação Israel. Senhor, na manhã desse dia, como sempre, eu intercedo a ti. Abençoa, estende as tuas mãos. Eu sei que o Senhor está nesta guerra. Eu sei que o Senhor é o comandante desta guerra. Eu sei que o Senhor simplesmente capacita o homem com coragem, com disposição, para enfrentar o inimigo, Pai. Mas eu sei que é o Senhor quem está guerreando. Eu creio, porque eu sei que o Senhor tem vencido muitas guerras. Não somente, Senhor, na nação de Israel, mas também em outras nações, o Senhor tem guerreado e tem dado vitória. E Israel, como o povo da promessa, eu creio que as tuas mãos estão sobre eles, assim como está sobre nós, sobre a tua igreja em todo o mundo e em toda a terra. Deus abençoa, dá vitória ao teu povo. E eu intercedo também, Senhor,
pela nossa nação, nosso Brasil, esse paraíso lindo aqui na terra, que a qual o Senhor tem nos dado a graça de podermos, Senhor, ser mais um brasileiro, mais um ser, que a qual o Senhor deu a oportunidade e o privilégio de ser ou de pertencer a esta nação. Abençoa a nossa nação. Abençoa os governantes da nossa nação, Senhor. Abençoe os homens e mulheres que o Senhor tem levantado como autoridade na nossa nação. Deus, que eles possam governar segundo o teu querer, Senhor. Porque o Senhor, a sua palavra diz que as autoridades foram constituídas pelo Senhor. Se alguma autoridade usa do poder, Pai, não é consentimento do Senhor, mas o Senhor tem levantado todas elas. E que nesta manhã o Senhor entra com ação, meu Deus, de cura, de libertação, de salvação, de misericórdia e graça sobre a nossa nação e sobre a nação de Israel. Deus, na manhã desse dia, eu intercedo, Deus, pelas pessoas que estão enfermas, tira desse leito da enfermidade, concede a cura e a libertação física e espiritual. Deus, eu peço a Ti pelos pais de famílias que estão sem emprego, que estão desempregados. Aquele pai que já olhou à esquerda e à direita na manhã desse dia e não tem, Senhor, sequer um pedaço de pão para oferecer aos seus filhos, que choram, que pedem, que não entendem a situação. Mas que o Senhor, nesse momento, abre uma porta de emprego, abre uma porta de providência, porque o Senhor é o Deus da providência. O Senhor provê aquilo que nós nem imaginamos, nem pensamos. Mas o Senhor provê, porque o Senhor é o Deus da providência. Provê, Senhor, o pão, o necessário para essa casa de família, para esse pai de família, para essa família, Pai. Deus, toma nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Deus, as famílias enlutadas, consola os corações. São inúmeras famílias, Senhor, que estão enlutadas. E quantas famílias nesse momento que nem está enlutada porque, Senhor, acabou por completas. Mas o Senhor é o Deus que consola os corações dos amigos, dos parentes, Pai. E eu te agradeço na manhã desse dia, porque Tu é maravilhoso, porque Tu é santo, e eu rogo a Ti as bênçãos do céu, e que o Senhor atenda às nossas orações, que o Senhor responda às nossas súplicas. No nome do Senhor Jesus, eu só tenho a Te agradecer, meu Deus, na manhã desse dia. Israel estava em guerra, Josué os conduzia com desejo a lutar. Mas havia um problema, que estava entardecendo e a noite ia chegar. Israel parou um pouco, tinha que achar um meio para vencer os amorreus. Deus parou o céu e a lua, e a vitória então foi sua. E depois disse, glória a Deus. Eu vou dizendo glória a Deus, eu vou dizendo glória a Deus, pois salvou a minha vida, que pensava estar perdida, não me deixará jamais. Ele é o último e primeiro, Ele é Deus verdadeiro, grandes coisas Ele faz. Olha que lindo, gente. Israel estava em guerra na época. Josué estava ali na frente daquela batalha. E agora, Israel, a pessoa de Josué, para um pouco ali, para achar um meio, para vencer os amorreus. E sabe o que aconteceu? Agora Josué se inclina diante do Deus vivo, do Deus de Israel. E Josué ora, Josué clama, Josué pede o socorro de Deus. E o que acontece? Deus agora para o sol, para a lua, para tudo. E agora começa continua a batalha. E o Senhor dá vitória para o seu povo. O que eu quero dizer nesta manhã, que nós não temos que nos entristecermos com qualquer coisa que acontece. Nós só temos que confiar no Deus de Israel, no Todo-Poderoso. Deus está nesta batalha. Deus está nesta guerra. Deus está com seus filhos. Por mais que muitos percam a vida, fisicamente falando, mas ganham a vida eterna com Deus. Isso não é motivo de entristecermos. Nós temos que crer e acreditar que a vitória é certa. Israel, em toda a sua história, nunca contou derrota, porque o Deus de Israel peleja por cada um de nós. O nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus pelejará por nós.
O nosso Deus pelejará por nós, seja aqui ou em qualquer lugar. O nosso Deus pelejará por nós. Então, não há por que entristecermos. O nosso Deus pelejará por nós. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, quando Jesus se expressava e dizia: estou conosco, estou convosco, estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Será que nós esquecemos que Deus falou isso na pessoa do seu Filho Jesus? E que o próprio Deus está conosco, gente? Deus está conosco. E se Deus está conosco, vamos simplesmente crer, confiar, acreditar nesse Deus grande que prometeu a vitória para os seus filhos. Glórias ao nosso Deus por isso. Então, vamos crer, vamos confiar e vamos orar por Israel, assim como a gente sempre ora por qualquer país que entra em conflito um com o outro. A gente sempre se coloca na presença do Pai nesse sentido e intercede a Deus por isso. Então Israel não é diferente. Vamos orar por Israel. Vamos orar. Deus é o Deus de vitória. Israel nunca contou derrota, porque Deus é um Deus de guerra. Deus é um Deus de vitória. E Ele está conosco nesta guerra. Aleluia. Glória a Deus por isso. Contamos com a vitória. Aplaudimos o nosso Deus. Ele merece aplausos de sinceridade e aplausos de vitória, porque Ele é nosso Deus grande e fiel. Meu querido e minha querida, você que está aniversariando, na manhã desse dia, desejamos a você um dia lindo, um dia maravilhoso. E desejamos a você um dia feliz. E que você possa comemorar o seu aniversário nesse dia 9 de outubro de 2023. Você possa comemorar o seu aniversário lindo aí, crendo na vitória da parte de Deus. Aí você pode dizer que você talvez não tenha o financeiro para bancar talvez um bolo, uma festa com seus amigos. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que você tem Deus, que é por você. A coisa melhor é Deus. Eu desejo você muita paz, muita alegria, muita felicidade, muitos sonhos realizados em sua vida e que seja dentro da vontade de Deus. Porque os sonhos realizados fora da vontade de Deus só complicam a vida do homem. Mas que nesta manhã os seus sonhos sejam realizados dentro da vontade de Deus. Que o Deus eterno, o Deus de Israel, o Deus que luta, que guerreia por cada um de nós, que as mãos dele estejam estendidas sobre você. Que você possa ter muita paz. E eu desejo para você a riqueza maior que o ser humano pode ter nessa terra, a saúde. Desejo muita saúde para você, muita saúde. E comemore o seu aniversário com Deus em sua vida, com a sua família, com seus parentes. E se alegre, sorria. Jesus te ama. Sorria, Jesus te ama. Sorria, Jesus te ama. Mesmo que o mundo esqueça de você, sorria, Jesus te ama. Mesmo que os teus amigos te deixam, mesmo que aqueles te deboche de você, mesmo que critique você, mesmo que fale talvez do seu linguajar, do seu português, mesmo que critique a forma de você se pronunciar, falar, mesmo que critique os seus erros da sua linguagem, mas creia, Deus está com você, sorria, Jesus te ama. É o que eu desejo a você, aniversariante do dia, por esse mundo lá fora. Muita paz, muita graça. Meus parabéns pelo seu aniversário. E agora, meu querido e minha querida, vamos de palavra de Deus para o meu e o seu coração. Na manhã desse dia, o livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11, para a nossa meditação de fé na manhã desse dia lindo, abençoado por Deus. Gente, é muito maravilhoso
quando nós nos posicionamos diante do Pai. Glória a Deus. E vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. E é a meditação desse dia aqui, nessas palavras, que eu tenho certeza absoluta que Deus, o Eterno, tem uma palavra que vai sair do coração dele para o meu e para o seu coraçãozinho. Eu tenho certeza absoluta. Então, meu querido e minha querida, leiamos então a palavra do nosso Senhor, que diz assim, olha só. Peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os claudeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é. Dela mesmo sairá o juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. Os seus rostos buscarão o oriente. Eles congregarão os cativos como areia e escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, os tomarão. Versículo 11. Então passará como o vento e pisará, e se fará culpada, atribuindo este poder ao seu Deus. Que palavra, profecia, que coisa linda, palavra forte. A palavra de Deus, ela nunca é fraca, ela sempre é forte. Tudo que é de Deus é forte, porque é o forte que fortalece o fraco. Então, se eu pego algo que é fraco, eu nunca vou me fortalecer. Mas se eu pego algo que é forte, com certeza eu vou me fortalecer. Então, todas as palavras de Deus é forte. Muitas das vezes nós falamos e usamos essa expressão dizendo, esta palavra é forte. Mas, na verdade, todas as palavras que saem da boca de Deus para os nossos corações são palavras de fortaleza. São palavras que nos alicerçam. São palavras que nos garante vitória. São palavras de força, de ânimo. São palavras de correção. São palavras de ensinos. São palavras que nos tornam pessoas felizes e pessoas corajosas para continuar firme, perseverando e na presença do Deus forte, que tudo pode. Mediante essas palavras que lemos na manhã desse dia, esses versículos lindos da palavra de Deus, mediante esses versículos, Deus coloca em nossos corações um tema muito especial. Tema este que diz assim: conquistando o direito de ouvir. Eu e você temos que conquistar todos os momentos
o direito de ouvir. Precisamos ouvir mais do que falar. Tiago, o apóstolo, ele se expressa para mim e para você de uma forma muito interessante, muito linda. Quando ele diz, esteja pronto para ouvir, tarde para falar e tarde para se irar. Olha que palavra linda de Deus para o meu e o seu coração nesta manhã maravilhosa desse dia. Eu preciso estar pronta para ouvir. Eu vou aprender muito mais ouvindo do que falando. E muitas das vezes quando eu falo, quando você fala, nos precipitamos e nos embaraçamos em nossas próprias palavras. Então, vamos na manhã desse dia aprender com Deus, aprender com a palavra de Deus. Quando a palavra vem dizendo que eu preciso conquistar o direito de ouvir. Muitas das vezes alguém está contando uma história, está falando, e às vezes eu entro fora da hora e eu me precipito. Às vezes você também entra nessa palavra ou nessa conversa fora da hora e às vezes se precipita. Às vezes nós não sabemos nem mesmo o assunto em que alguém está conversando e às vezes nós entramos na conversa e nos precipitamos. Então vamos ouvir para depois pronunciarmos alguma coisa no assunto em que alguém está conversando. E nós precisamos aprender a ouvir. E observamos aqui e vemos que Abacuque, o profeta de Deus, ele nos ensina que antes de qualquer coisa, os servos de Deus, os líderes, precisam ter bons ouvintes. Precisamos conquistar o direito de ouvir. Então vamos ouvir para podermos falar alguma coisa. Para podermos nos expressarmos, vamos ouvir. Para podermos nos expressarmos da forma em que Deus quer que eu e você nos expressamos. Glórias ao nosso Deus por isso. Nós precisamos ter bons ouvintes. Precisamos ouvir para falarmos. Nos primeiros 4 versículos do livro de Abacuque, o profeta Abacuque clama para que Deus responda às suas perguntas. Abacuque clama para Deus, para o eterno, para o Deus grande, para o fiel, para o justo, o verdadeiro. Abacuque clama para que ele responda às suas perguntas. Abacuque diz, Senhor, responda-me quando eu clamo a Ti. Abacuque ele diz, até quando, Senhor, eu vou continuar falando, pedindo? Abacuque clama ao Deus eterno. E Abacuque diz, até quando, Senhor? Até quando eu vou continuar pedindo e Tu não me escuta? Responde as minhas perguntas. Responde o meu clamor. Responde, Deus, as minhas petições. Responde, eu sou carente da Sua resposta. Quantas e quantas vezes eu e você, na mesma condição aqui de Abacuque, clamando a Deus, pedindo ao Senhor, esperando uma resposta de Deus para nossas vidas. E às vezes, nós não temos a resposta no momento em que queremos. Agora, uma coisa eu tenho certeza, e eu creio também que você que tem a convicção do Deus que serve, você também tem certeza que mesmo que não seja na sua hora, mas você vai ter uma resposta de Deus. Mesmo que não seja na nossa hora, mas nós temos uma resposta de Deus em nossas vidas, porque Deus responde a cada um de nós. E Abacuque aqui, ele clamava a Deus, para que Deus respondesse às suas perguntas. E quantas das vezes nós também clamamos, Deus me responde. Deus, eu preciso, Senhor, de uma resposta. Quantas e quantas pessoas estão na manhã desse dia, nesse exato momento, com o seu rosto em pó, clamando a Deus por uma resposta,
pedindo a Deus uma resposta. E às vezes ele diz, Senhor, tu não está me respondendo. Mas Deus, ele está consciente das suas perguntas. Ele está consciente do seu clamor. E ele vai enviar a resposta. Mas a resposta de Deus à sua pergunta, à minha pergunta, não é da forma que eu quero, é da forma que ele quer. Ele respondeu às perguntas de Abacuque, não da forma que Abacuque queria. Não é pelo fato de Abacuque ser um profeta de Deus, um homem de Deus, que Deus iria responder do jeito que ele queria. Deus responde do jeito que ele quer e Deus responde da forma que tem que ser. Deus responde da melhor forma, porque só ele sabe responder, só ele sabe fazer. Então Abacuque aqui clamando e dizendo, até quando, Senhor, clamarei eu? E tu não me escutarás, e tu não me responderás. Eu estou gritando, Senhor, violência, e tu não salva. Eu estou gritando, Senhor, há violências. Quantas e quantas pessoas estão fazendo isso? Eu e você clamando ao Senhor. Senhor, responde. Senhor, quanta violência em nossa nação. Quantas violências nesse planeta. E a igreja do Senhor grita, a igreja do Senhor clama, o povo clama. Senhor, responde. Eu grito a ti por socorro, Deus. Eu grito a ti por socorro, Senhor. Responde às nossas orações. Responde o nosso clamor, Deus. Quanta violência nessa terra, gente. Nesse século 21 a qual estamos vivendo. Quanta violência, quanta desumanidade. Quanta falta de amor. Muitos seres humanos já não sente mais o amor, já não sente mais nada pelo seu próximo. Quantas e quantas pessoas têm tirado a vida do seu próximo brutalmente, sem nenhum ressentimento, sem nenhum sentimento de culpa, tirando a vida do seu próximo. E na época de Abacuque não era diferente, é por isso que Abacuque agora se colocava diante de Deus e clamava e dizia, Senhor, responde, me escuta. Abacuque gritava por socorro, gritava por socorro ao Deus de Israel, ao Deus que socorre a todos, mas ele socorre da forma que ele quer, da forma que ele sabe guerrear. Muitas das vezes nós não entendemos, mas no decorrer da situação nós vamos entendendo o agir de Deus nas nossas vidas. E Abacuque clama por Deus. Responde, Deus, as minhas perguntas que eu te faço. Por que tu não me escuta? Por que eu grito que há tanta violência e tu não salva? Agora a violência continua. Quantas perguntas está aí nos lábios das pessoas, as pessoas perguntando e dizendo, Deus, por que tu não responde? Deus, por que tu não me escuta? Mas o nosso Deus, ele está ouvindo, ele está escutando e ele está respondendo e muitas das vezes você não está entendendo a resposta de Deus. Então Abacuque implora que Deus reaja contra a injustiça, a violência e a perversão de sua nação. E é isso que nós clamamos também, para que Deus reaja, para que Deus resolva a situação, para que Deus entre com o mover das suas mãos contra tanta injustiça, contra tanta violência na nossa nação e, por que não dizer, no planeta Terra, em todas as nações. Estamos vendo muita injustiça, muita violência, muita perversão em todas as nações. E nós clamamos ao nosso Deus, que levante as suas mãos, que resolva as situações. E Deus está resolvendo. Gente, Deus está resolvendo. Vamos entender a resposta de Deus. Deus está respondendo em muitas coisas que está acontecendo.
Tudo que acontece no mundo, na natureza, é uma resposta de Deus para a humanidade. Deus está dizendo para cada um: vocês estão pervertendo a minha lei. Vocês estão ultrapassando os limites. Por isso, gente, Deus está respondendo. Ô missionária, mas a resposta de Deus está vindo violenta sim. Deus responde da forma que Ele quer e nós só temos que entender a resposta de Deus em nossas vidas. Abacuque estava clamando a Deus. E Deus estava ouvindo Abacuque, porque Deus não é surdo. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele não é surdo para não poder ouvir. Ele ouve, Ele vê, Ele fala, Ele age. Ele tem mãos, Ele apalpa, Ele pega, Ele anda. Ele resolve as situações. Ele sente o cheiro. É por isso que Deus está começando, está sentindo o cheiro do pecado. O cheiro das iniquidades que está chegando mal, cheirando mal as narinas do nosso Deus. Por isso Deus não responde muitas das vezes da forma que nós queremos. Deus responde com guerra. Deus responde com ventos, com tempestades. Deus responde com terremotos. Deus responde com furacões. Deus responde com fogo. Deus responde, gente, com larvas de fogo. Deus responde de uma forma que muitas das vezes nós não esperamos. Mas se eu e você estivermos dentro da vontade de Deus, nós vamos entender a resposta de Deus para cada um de nós ou para esse mundo atual. E Deus estava ouvindo a oração de Abacuque. Deus estava respondendo a oração de Abacuque. Porque Deus, Ele não deixa ninguém à toa. Todos aqueles que buscam o Senhor, Deus não deixa ninguém à toa, gente. Todos nós que falamos com Deus, você pode ter certeza absoluta que Deus está respondendo. Observe o continuar das coisas, que você vai ver o responder de Deus, você vai ver o agir de Deus naquilo que você está pedindo. É porque muitas das vezes nós não vemos, é porque nós queremos ver do nosso jeito. Mas Deus não trabalha conforme o meu querer. Deus não trabalha conforme o seu querer. Será que nós não vamos nunca entender isso? Deus não trabalha da forma que eu quero ou da forma que você quer. Deus não estava trabalhando aqui da forma que Abacuque queria, não. Abacuque estava clamando, Abacuque estava pedindo. Deus respondeu com certeza, mas não foi da forma que Abacuque queria. Deus não responde da forma que eu quero. Dificilmente isso vai acontecer, Deus responder da forma que eu quero. Mas Ele responde e Ele age. E depois o que vai acontecer é eu e você testemunharmos a resposta de Deus em nossas vidas. Testemunharmos a grandeza de Deus em nossas vidas. Testemunharmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Isso é lindo demais. Deus está conosco nesta guerra, minha gente. Deus não vai deixar nós, não vai deixar de forma alguma. Então Abacuque aqui, ele clamava ao Senhor para que Deus viesse resolver tanta injustiça, tanta violência, tanta perversão. Abacuque, ele sabia que Deus era infinitamente justo e, por isso, não conseguiu compreender porque o Senhor Deus não parecia interessado em tomar uma atitude quanto à rebelião de Judá. Abacuque estava angustiado. Abacuque não estava entendendo nada no momento. Ele estava achando que Deus não iria responder ele. Ele estava achando que estava demorando demais. E agora Abacuque, ele diz, mas Deus não vai responder, Deus não está interessado em resolver nada dessa situação, porque Ele não está entrando com uma atitude, Ele não está interessado em resolver nada. Mas Deus responde, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro. E Ele responde, só que Ele responde do jeito dele. Ele responde, é do jeito dele.
Deus faz tudo, é do jeito dele. Deus entra em ação, é do jeito dele. Deus responde às orações, é do jeito dele. Glórias ao nosso Deus. Por isso, quando Deus finalmente respondeu, Deus deu a Abacuque uma resposta repugnante para Abacuque. Deus respondeu a Abacuque da forma inesperada, da forma que Abacuque jamais queria, gente. Deus respondeu a Abacuque da forma que ele jamais queria, mas respondeu. Deus não vai responder, gente, da forma que eu quero, da forma que eu exijo. Porque quem tem que exigir é Deus e não eu. Quem tem que exigir é Deus e não você. Deus exige de nós que adoramos a Ele em espírito e verdade, que nos posicionamos como verdadeiros servos e líderes da obra do Senhor aqui nessa terra. Então, quando Deus finalmente responde a Abacuque, Deus deu uma resposta repugnante. Deus declarou que planejava usar, olha só, gente, o que Deus responde para Abacuque. Abacuque naquela aflição, Abacuque perguntando a Deus, querendo uma resposta das suas perguntas. E agora Deus entra em ação, respondendo a Abacuque, não da forma que Abacuque queria, mas Deus agora responde com uma resposta repugnante aos olhos de Abacuque. Deus responde da forma correta, mas aos olhos de Abacuque, aos olhos humanos, Abacuque não gostou da forma que Deus respondeu a ele. Deus respondeu com uma resposta repugnante. Deus declarou que precisava usar os babilônios para punir o povo. Gente, olha a resposta de Deus para Abacuque. Deus agora fala: Abacuque, eu te respondo assim. Eu quero te dizer que eu vou usar os babilônios para responder as tuas perguntas, para resolver a situação do povo, para punir esse povo que se rebeliaram, esse povo de Judá que se rebeliaram, que estão sendo rebeldes. Eu vou usar agora, sabe quem? Os babilônios, para punir esse povo. Então, Deus, ele pretendia usar uma nação ainda mais injusta que Judá, para corrigir a injustiça entre os judeus. Deus agora, o que Deus faz? Deus usa agora uma nação mais injusta, mais rebelde do que Judá naquele momento, para corrigir as injustiças de Judá. Agora, vai entender no momento? Abacuque não gostou de nada, porque Abacuque queria uma resposta diferente, mas Deus, ele responde do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Ele sabe agir, porque ele é o Deus que manda e desmanda e comanda todo o universo. Deus está acima de tudo. Deus está governando tudo. Deus nunca perdeu e jamais perderá o controle desse mundo ou dessa humanidade. Eu sempre costumo dizer, Deus deixa o homem ir, o homem vai, e começa a contar a vitória, e começa a contar a vitória, e começa a contar a vitória. Mas quando chega ali, fecha o sinal, e o homem jamais dá um passo à frente. Porque quando Deus quer, Deus resolve. Porque quando Ele quer, Ele faz. E tudo que está acontecendo, pode ter certeza que Deus está no controle disso, gente. Por mais que o homem seja rebelde, por mais que o homem queira avançar o sinal, ele só vai até onde Deus quer. E Deus agora surpreende a nação de Judá, usando os babilônios para punir o povo, porque Deus pretendia usar um povo ainda mais injusto, ainda mais rebelde, para corrigir a injustiça de Judá. E aquilo
não fazia nenhum sentido para Abacuque. Abacuque não gostou de nada disso, porque isso para ele era sem sentido. Isso não fazia nenhum sentido para Abacuque. Mesmo assim, o profeta continuou ouvindo. É melhor ouvir do que se precipitar com suas próprias palavras. É melhor ouvirmos para podermos falar. É melhor ouvirmos para podermos entrar em ação naquilo que é necessário resolver. Então Deus ficou simplesmente ouvindo as perguntas de Abacuque, porque Deus ele já sabia como iria responder. Mas Abacuque mesmo, achando tudo isso sem sentido, mas ele continuou a ouvir, ouvindo Deus falando. E agora Abacuque discutiu com Deus, mas sabia que os servos de Deus, os líderes, conquistam o direito de falar quando param de ouvir. Os servos de Deus, o homem e a mulher de Deus, os líderes, eles conquistam o direito de falar quando param para ouvir. Quando eu paro para ouvir, eu conquisto o direito de falar. Agora, se eu estou falando e não tenho pausa para nada, eu não vou conseguir, gente, o direito de ouvir. E nós precisamos ouvir para podermos conquistar o direito de falar. Quando nós ouvimos, quando os servos de Deus, os líderes, ouvem, ganham algo maravilhoso, ganham algo muito valioso, mais do que o privilégio de falar. Quando nós paramos para ouvir, nós ganhamos algo muito mais valioso do que simplesmente falar. O que nós ganhamos? Nós ganhamos o direito de discernimento sobre as pessoas. Nós ganhamos o direito de nos conectarmos com o locutor. Nós ganhamos o direito de conquistar o direito de falar. Nós ganhamos o direito de nos tornarmos relevantes. Nós ganhamos o direito de compreendermos o que se passa no coração do locutor. Nós ganhamos o direito de identificarmos-nos a nós mesmos e também às outras pessoas. Nós ganhamos o direito de conquistar a autoridade. Nós ganhamos o direito de aprender. Isto é, quando nós paramos para ouvir, nós ganhamos isso que é muito precioso para nós. Nós ganhamos isso que é algo que a gente não tem como comparar. Então, necessário é que eu e você paramos para ouvir, para podermos adquirir o direito de falarmos. E temos que conquistar esse direito de falar, para que possamos falar em qualquer lugar. E vamos conquistar, e estamos conquistando, porque Deus está em nossas vidas. Nós temos que lembrar, enquanto eu e você fala, nada do que falamos irá ensinar a nós mesmos. Mas quando eu e você paramos para ouvir Deus falar através de alguém, nós vamos ganhar mais compreensão. Quando nós paramos para ouvir alguém falar, nós vamos ganhar mais compreensão. Nós vamos entender mais. Nós vamos ver mais o agir de Deus em nossas vidas. Então, meus queridos e minhas queridas, na manhã desse dia que estamos aqui falando algo de Deus, a palavra do Senhor, a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que tem na Bíblia, o que não aconteceu, pode ter certeza absoluta, sem nenhuma sombra de dúvidas, Deus vai fazer acontecer. Vai acontecer.
A Bíblia é a palavra de Deus. O homem querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, a Bíblia é a palavra de Deus. E não é porque o homem não aceita que a Bíblia vai deixar de ser a palavra. Ela continua sendo a palavra de Deus. Independente que você aceite ou não, ela não vai deixar de ser palavra. A Bíblia não vai deixar de se cumprir se alguém quiser mudar ela de frente para trás, mudar a tradução, mudar tudo. Ela não vai deixar de ser palavra, vai continuar sendo a palavra de Deus da mesma forma, porque o homem consegue tirar do papel, mas não consegue tirar do coração de Deus. O homem não consegue tirar do coração de Deus. Não consegue. Tira do coração do outro homem, mas do coração de Deus não tira. E a palavra continua sendo a mesma. Então, meu querido e minha querida, na manhã desse dia, fique com essa palavra, guarde no seu coração, deixa Deus te abençoar, deixa Deus fazer o milagre. Deus é fiel em nossas vidas. Deixa Deus fazer o milagre. Deus quer fazer muito mais além daquilo que eu estou pedindo ou daquilo que eu estou pensando. Então, Deus quer fazer com você também. Olha só aqui Abacuque. Deus não respondeu a Abacuque do jeito que ele queria, mas Deus respondeu do jeito que ele quer, porque é ele quem governa tudo e todos. Deus está sobre tudo e sobre todos. Gente, não existe nada acima de Deus. Existe outro céu acima de Deus? Claro que não. Deus está acima de tudo, gente, acima, aqui, ó. Sabe o que é coisa lá no alto, lá em cima? É lá que Deus está. Então, acima de Deus não existe mais nada. Acima do homem existe muita coisa, mas acima de Deus não existe nada mais acima dele. É ele que está no topo de tudo. Vamos entender isso? Todos os dias buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Jesus está voltando. Nada vai impedir isso acontecer. Nada vai impedir isso acontecer. Então vamos continuar clamando e sempre entendendo que Deus está nos respondendo. Deus respondeu a Abacuque. Mesmo com a resposta que ele não queria daquela forma, mas Deus respondeu. Deus respondeu usando a nação Babilônia, que era mais injusta no momento do que a nação de Judá, para poder dar uma lição ao povo de Judá que tinham se rebeliado, que tinham transgredido a lei do Senhor. Então, na manhã desse dia, fique com essa palavra, guarde no seu coração, oremos ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra. Na manhã desse dia eu te agradeço, ó Deus eterno, porque Tu és santo, porque Tu és poderoso, porque Tu és grande. E eu te agradeço por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida. Eu só tenho a te agradecer por esse privilégio que o Senhor me deu na manhã desse dia de poder estar aqui, Senhor, de frente a essa telinha, transmitindo essa palavra linda que saiu do Teu coração para os nossos corações. Deus eterno, na manhã desse dia eu te glorifico e eu te exalto. Porque Tu és santo, porque Tu és poderoso. E eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado por tudo. Deus, eu continuo pedindo a Ti, sobre a nação de Israel, nação eleita. Eu sei que o Senhor está nesta guerra. O Senhor jamais abandonará Israel. Jamais. Israel nunca contou derrota, porque o Deus de Israel peleja por Israel e peleja pela sua igreja aqui na terra. Deus, abençoa o Teu povo, guarda debaixo da Tua graça. Dá vitória para a Tua igreja, dá vitória para o Teu povo. Proteja-nos, Senhor, e nos guarda, e nos livra de todos os males, e nos prepara, Senhor, para encontrar contigo e viver a eternidade com o Senhor. Porque o Senhor prometeu coisas lindas e maravilhosas, coisas incomparáveis ao que tem aqui na terra. Quantas das vezes, Deus, nós olhamos as coisas da terra, a natureza. Essa terra, esse planeta é um paraíso. E nem se compara com o que o Senhor tem reservado para a sua igreja, para o seu povo. E na manhã desse dia, eu só tenho a te agradecer. Permaneça conosco nessa segunda-feira abençoada, nos dando uma semana cheia de alegria, de felicidade em Ti, Senhor. De alegria em Ti, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Abençoa os meus amados amigos, os meus irmãos. Senhor, abençoando todos. E mais uma vez eu te peço, consola os corações das famílias enlutadas, Senhor. Abençoando, dando graça, dando força para suportar, porque eu sei que o Senhor não nos deixa
e não nos desampara. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém, amém e amém. Eu sei que o Senhor não desampara o seu povo. Glória a Deus por isso. Eduardo, viu? Deixa eu ver, deixa eu colocar meu óculos. Eduardo Vilaça. Glória a Deus. Bom dia, meu querido. Deus abençoe você. Esta é a realidade. Vamos continuar firme e forte, tá bom? Deus abençoe você. Tenha aí uma semanona cheia de paz, cheia de alegria. Uma semana cheia de bênção. Em nome do Senhor Jesus. Vamos confiar, acreditar em Deus. Ele está sobre tudo e sobre. Ele não está sob, embaixo. Ele está sobre, em cima. Então, meu querido, muito obrigado pela sua companhia. Deus possa te abençoar de uma forma grandiosa. Nós temos a nossa página. Entre lá na nossa página, Missionária Iranilde. Projeto Live na Minha Casa, Missionária Iranilde. Vamos lá, tem muita mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Então, meu querido, minha querida, muito obrigada a todos pela vossa companhia. Fiquem com Deus e que Deus possa estar sempre nos abençoando, sempre nos dando graça. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui, nesse mesmo horário, de 7 às 8 horas, estamos aqui. Eu estava apresentando na minha página e resolvi nesses dias apresentar aqui diretamente no Facebook. Deus possa abençoar vocês. Tá bom, meus queridos? Que a paz de Deus, que a unção do Santo Espírito esteja aí na sua vida, no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E graças ao nosso